O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, hoje quero de modo especial mandar um abraço para as cidades aqui circunvizinhas aqui ao santuário Nossa Senhora da Piedade, cidades de Caidé, Nova Lima, Água Santa, Belo Horizonte, né, capital do estado, que hoje celebram o dia de sua padroeira, né, antecipando para hoje, ou celebrando no dia certo, não é, a Assunção da Santíssima Virgem Maria. Né. No Brasil como um todo, no domingo, todos nós rezaremos esta solenidade, porém nestas cidades, em virtude da padroeira, hoje se celebra o dia da Assunção como solenidade. Então, nosso cumprimento aos fiéis de todas essas cidades que se unem, né, em festa para celebrar a sua padroeira. Né. E nós aqui, agraciados por essa liturgia da palavra, esses textos que nós ouvimos, sobretudo pela palavra do Evangelho que nos é dirigida, e que nosso Senhor dirige palavras duras, tá? A palavra de nosso Senhor aqui no Evangelho é uma palavra dura. Quem acha que nosso Senhor Jesus Cristo só se volta para nós com afagos e etc., está terrivelmente, redondamente enganado. Porque ele está falando aqui, é claro, está falando aqui da realidade do matrimônio, mas ao mesmo tempo que ele fala da realidade do matrimônio, ele fala contra uma outra realidade, que é a realidade da própria vontade, da vontade humana, que é egoísta, que é cega, que é má, largada a si mesma, não orientada, não ordenada. A nossa vontade é má, deseja coisas más. É aqui que a coisa fica pesada, fica dura, porque nós, ao mesmo tempo que a vontade desordenada ela é má, nós não percebemos os seus efeitos. Então, para nós, a nossa vontade, por mais que ela nos encaminhe para o brejo, por mais que ela nos conduza à morte, experiencialmente, né? Carnalmente, sensorialmente, é prazeroso. Né? Pode ser prazeroso. Essa vontade desordenada pode provocar em nós um prazer limitado, momentâneo, frugal, né? Passageiro, mas provoca em nós um prazer. E é contra isso que nosso Senhor está tentando, ao dizer da realidade do matrimônio. Porque ele está estabelecendo algo, ele está dizendo, olha, no fundo, a mensagem é grandiosa. E eu espero que seja possível para nós entendermos isso. Ele está dizendo, quando Deus determina uma coisa, não tem discussão, é simples. Voltemos um pouco, ele também faz essa retrospectiva, né, para que o pessoal entenda. Ele está conversando com os fariseus, para que eles entendam. Querem ali, Moisés permitiu que desse carta de divórcio, etc. Um aqui, outro ali, despende a sua mulher, e assim por diante.
E vão perguntar a ele, né? Então a gente pode, né? Podemos, então, despedir a nossa mulher quando a gente quiser? Jesus vai responder, desde o início, no princípio. Estou fazendo também essa retrospectiva. Vamos lá no princípio e ver como é que Deus criou o mundo. Como é que Deus criou o mundo? Como é que Deus criou o cosmos? Como tudo isso que existe foi criado? Por meio do quê? Da palavra. Ele falou e todas as coisas existiram. Até o salmista vai cantar isso. Por meio da palavra, por meio do verbo, do logos, Deus ele cria tudo aquilo que existe. E no prólogo de João, a gente vai entender que essa palavra que criou o mundo, né, por meio que Deus usou para criar todas as coisas, ela se faz carne. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se encarna e se faz homem no meio de nós. Estamos entendendo aqui. A palavra, ela tem poder, a palavra de Deus, porque ela não vem quando ela é dirigida, quando ela é pronunciada, ela vem com autoridade, mas autoridade criativa. Quando eu digo uma coisa, na minha pequenez, na minha miséria, o que eu posso tentar é que a minha fala seja performativa à medida que ela cause um efeito. Mas depende de uma quantidade enorme de questões, de situações para que a minha palavra surta um efeito, de contingentes para que a minha palavra surta algum efeito. Deus não. A partir do momento que ele fala, se essa palavra é determinante, ela está englobando a realidade, ela está na criação, engloba a criação, né? Continua a obra criadora de nosso Senhor. Então, quando ele diz aqui, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Isso aqui não é convite, isso não ele não está dando palpite, não está convidando, não está dando opinião, não está dando conselho. O que ele está fazendo aqui? Ele está estabelecendo uma realidade. O homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, e eles vão ser uma só carne. E depois vai dizer, o que Deus uniu, o homem não separe. Ah, mas que absurdo. Não, não é absurdo, é lógica. Deus, quando ele diz que haja luz, pronto, a luz foi feita, aí, todo mundo pode ver. O que o homem pode contra a luz que foi criada? O que o homem pode contra o sol? O que o homem pode contra o universo? Nada. Se o homem chegar e dizer para o sol, apaga sol, ele vai apagar? Claro que não. O homem aqui, hoje nós tivemos uma missa campal, o senhor aqui um pouco preocupado, porque o som não funcionava, ele falou, olha, como é que a gente vai fazer para testar o som aqui com essa ventania? Claro, eu vou dizer para o vento parar de soprar, ele vai parar, né? Nosso Senhor fez isso, mas eu não sei se eu tenho a moral que ele tinha para mandar o vento parar, né? Eu acho que não é assim que funciona. Nós não podemos nada contra aquilo que foi estabelecido por Deus. Quando ele diz o que Deus uniu, o que Deus criou, que não seja descriado, desmanchado, destruído pelo homem. É isso, nós querendo ou não. Primeiro fato é esse. Mas Deus então ele é ruim, ele deu... Não, a conversa, isso aí é outra conversa. Aquilo que nós temos que aceitar primeira coisa, a realidade. Temos que aceitar a realidade. O matrimônio é uma instituição indissolúvel e não depende de nós, não depende dos nossos afetos, não depende dos nossos afagos, do nosso querer. Extrapola o nosso querer. Eu posso querer que a Serra da Piedade seja uma planície, eu posso querer até morrer, mas ela vai continuar sendo a Serra da Piedade. E ela só vai deixar de ser quando alguma coisa alheia à minha vontade acontecer com ela, acontecer sobre ela. É triste que essa colocação aqui está sendo feita por fariseus. É triste porque são homens estudiosos, que deveriam ser os zelosos da lei. A lei é um instrumento belíssimo, né? É o meio por meio do qual Deus se relaciona com o seu povo. É o meio que o homem tem de expressar a Deus o seu amor por ele. E esses homens que zelam por esse instrumento, eles não estão preocupados com o instrumento, não estão preocupados com Deus, estão preocupados consigo mesmos. Qual que é a birra, né? Vamos dizer assim, a santa birra de nosso Senhor para com os fariseus é essa, porque são homens que não estão preocupados com a lei nem com a instituição, muito menos com Deus, estão preocupados com eles. Eles querem pegar a lei e moldá-la a seu bel prazer. Vejam aqui, os fariseus não são esses que estão pegando a lei do jeito que ela é de fato e estão aplicando, não, estão adulterando ela, porque na lei, o matrimônio é indissolúvel. Mas isso incomoda. Incomoda porque se eu casei com alguém, eu não quero, eu sou obrigado a me responsabilizar por aquela outra pessoa, é minha responsabilidade, eu que quis, eu que decidi, então eu sou responsável. Mas
está dando problema, está dando dor de cabeça. Você é responsável, você é adulto. Adulto é assim, a vida adulta é esta. Nós escolhemos e as nossas escolhas geram suas consequências, das quais nós temos que responder. É assim que funciona, é muito simples. Só que esses homens não querem ser responsáveis pelos seus atos, então eles querem o que? Vida fácil. Então eles vão começar, moldam aqui, moldam a religião aqui, a lei aqui e acolá, para que elas se encaixem neles. Então a medida da lei não é Deus, não é o legislador é Deus, mas a medida da lei passa a ser o homem, o fariseu. Aí acabou, aí a instituição, a religião judaica começa o seu declínio. Todo aquele que começa a seguir o fariseu, o mestre da lei, ele cai, porque o fariseu não age, não interpreta a lei de acordo com o legislador, com o espírito que escreveu a lei, mas com o seu espírito pequeno, com o seu coração abreviado, não consegue abarcar. Então, nosso Senhor, na sua infinita sabedoria, vai tentar conduzir o fariseu, aqueles que ouvem ele responder aos fariseus e a nós, para esse caminho. Olha, vai querer conformar o nosso coração com o coração da verdade e a realidade. E olha, agora já respondendo a segunda parte, na pergunta de quem poderia se perguntar, não, mas Deus não é ruim por estar fazendo isso, etc. Pode ser, você pode achar que Deus é ruim se você não tiver uma coisa, se você não tiver memória. Se você não tiver memória, aí sim, aí você pode achar que Deus é ruim. Mas se você tem memória, aí não dá, é um pouco demais. Olha o que Josué está fazendo, nós vimos a primeira leitura. Josué ele vai narrar aquilo que Deus fez por meio de Moisés para o povo. Deus tirou vocês do Egito. Então não vem Israel começar a murmurar, a criticar, a falar, é preferível que a gente estivesse lá no Egito comendo cebola, mas apanhando e morrendo. Vocês não lembram que Deus libertou vocês? Vocês não lembram que Deus lhes prometeu para Abraão uma descendência enorme, prometeu uma terra onde correria leite e mel? Vocês esqueceram disso? Agora chega Deus e pede que vocês fiquem por um tempo comendo maná. Aí vai reclamar, não, é um absurdo, eu prefiro as cebolas do Egito, quer voltar para a escravidão, quer voltar a apanhar, quer morrer, mas não consegue entender, não consegue ver, se recusa a se rebaixar diante daquele que, como um forte braço estendido, tirou esse povo da escravidão. O que custa? O que se compara? Alguns dias comendo maná, você sabe que o povo judeu não ia ficar 40 anos no deserto, né? Seriam 40 dias. Ficaram 40 anos porque teimaram. Se não teimassem, era só 40 dias. Então, eram dias que eles tinham que ficar no deserto. O que custa, né? O que são 40 dias perto de uma vida inteira numa terra onde jorraria leite e mel? Nós, a mesma coisa. Nós temos um Deus, Cristo, que também nos tira de uma terra de escravidão, nos transporta para uma terra prometida onde jorra leite e mel. Só que para a verdadeira terra prometida. Aquilo que em Abraão, aquilo que em Moisés, Josué é uma figura, em Cristo é realidade concreta. Cristo ele faz a verdadeira Páscoa, a verdadeira passagem da condição de escravo para a condição de livre, da condição de filhos da perdição, olha que triste, para a condição de filhos da luz, de filhos de Deus. Nós, por causa de Cristo, rezamos o Pai Nosso, chamamos a Deus de Pai, e em Cristo nós recebemos e podemos merecer uma herança, que é a herança da vida eterna. É Cristo, né, que, morrendo na cruz, consegue para nós o pagamento, a quitação da nossa dívida. E na cruz, quando ele se desfigura, devolve para nós a nossa beleza original. Né? Ele desfigura a si mesmo, morre, para que a nossa seja devolvida a vida, a beleza, a bondade, a filiação para com Deus. Se eu tenho memória, e essas coisas entram na minha cabeça, aí sim eu consigo entender, e eu consigo com muito mais facilidade abrir mão de coisas pequenas, de vontades que, no fundo, são mesquinharias, em prol desse Deus que foi até as últimas consequências para dizer que me ama, né? Morreu na cruz, né? Esvaziou-se de si mesmo, esgotou-se, sucumbiu, foi até desfigurado para me devolver, para me colocar num estado de graça, para me colocar ali juntinho ali de Deus, nosso Senhor, para me fazer com que eu entrasse ali no Santo dos Santos, no santuário de Deus. Portanto, então, sejamos justos e lógicos, né? Vamos obedecer a realidade mesmo das coisas, né? Imagina se eu fosse uma pessoa lunática, doida, que não respeitasse a realidade, quisesse atravessar essa parede que tem 1 metro de espessura, eu vou me dar mal. Uma pessoa que atenta contra aquilo que é determinado por Deus, acontece a mesma coisa, se dá mal, porque está cometendo uma loucura de bater com a cara na parede, não dá. Né?
Então vamos ver a realidade, respeitar a realidade tal e qual e expulsar, né, os demônios, né, desses pensamentos negativos sobre Deus, sobre a maldade de Deus, e vamos aceitar que Deus também, que isso que Ele nos faz, por mais que nos doa, é para o nosso bem, é por amor. Né? Ele é sapientíssimo, Ele é maior do que nós, Ele criou o céu e a terra, nós não. Ele conhece todas as coisas, nós não. Então vamos confiar. Né? O que a gente vai perder confiando em Deus? Nada. Perdemos nada. Né? Como é que alguém pode olhar para aquele homem pregado na cruz e ver que aquele ali é um ato de um homem mau? Não tem jeito. Tudo isso é para o nosso bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então aceitemos isso, nos abandonemos nas mãos de Deus e sonhemos, né, já que nós podemos, sonhemos com a vida eterna, com essa vida em Deus, com a santidade, com a vida vivida lá no Santo dos Santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.